Olá, meus queridos, como vocês estão? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Denise Chagas e eu comecei esse vídeo que eu estou aqui em frente a essas árvores ouvindo o canto desses pássaros. E é muito gostoso, dá uma paz, o céu tá azul e eles continuam aqui, ó, cantando, cantando. Eu dei uma passada aqui para conversar com vocês sobre o meu início no canal, né? Eu tenho um vídeo aqui contando como foi o início, né? Como eu comecei a gravar, tomei coragem de começar a gravar. Mas eu ainda não contei para vocês o que me impulsionou, o que me deu essa coragem de começar a gravar esse canal. Né? O que de fato fez com que eu tomasse essa decisão. Né? Foi no mês de agosto, eu estava no Instagram e eu comecei a assistir uma live de Márcio Michele. Eu já conhecia Márcio de vídeo no YouTube, acho que em torno de uns 4 anos por aí eu já tinha ouvido palestra dele, já tinha visto, assistido o testemunho dele. E é uma pessoa calma, que passa uma tranquilidade, e eu comecei assistindo, né, esse vídeo na época. E nesse dia especial em agosto, ele estava fazendo uma live. Aí eu comecei assistindo, eu tinha acordado, não tinha muito tempo que eu tinha acordado, e eu comecei a assistir. Estava ainda com a roupa que eu tinha acordado, estava ali, né? Fiquei ouvindo. E ele começou a falar, olha, se tiver 100 pessoas assistindo esse vídeo, eu vou chamar uma pessoa para fazer uma pergunta. Se tiver 200, eu vou chamar 2, 300 e tal. E aí foi, né, fazendo essa divulgação. Comecei assistindo ali, porque, né, eu gosto sempre de aprender, é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Mas assim, naquele primeiro momento, meu interesse não era participar, não era fazer pergunta, né? Eu só queria realmente estar ali assistindo, né, a live. E aí as pessoas começaram, né, a falar, a fazer perguntas, né, e ele respondia e tal. E começou, né, ele convidou, chegou alguém na live, o dono da academia onde ele estava retornando às suas atividades físicas. E esse professor, e aí ele comentou que ele tinha engordado nesse período de pandemia, 2020, e aí o professor começou falando sobre a necessidade da atividade física, os benefícios e tal, e como ele tinha falado que ele tinha engordado e tal, eu fui e fiquei interessada. Eu falei, poxa, eu tenho algo para compartilhar de importante, porque de março até aquele período eu já tinha eliminado, eu acho que uns 8 quilos. Eu já estava na fase de 8 quilos, com reeducação alimentar, né, com o jejum intermitente e caminhando na praça do meu bairro, que tem vídeos aí que eu falo sobre isso. Então eu achei que eu podia contribuir com aquela live de alguma forma, passando a minha experiência para outros, né, que a gente fala compartilhar aquilo que eu tinha passado. Aí eu falei, eu vou tentar entrar nessa live para contar um pouco do que aconteceu comigo, né, vou fazer aqui qual o procedimento. Ele estava mandando as pessoas, quem respondesse primeiro alguma coisa, eu vou chamar, tal. Aí eu falei, então eu vou. Aí dei arrumadinha no cabelo assim levemente, porque como eu falei, eu ainda estava na cama, e
por conta desse período de pandemia, a gente fica sem trabalhar, né? Então ficou assim, aquele horário, dormia tarde, acordava cedo, a gente ficou com uma vida um pouco desregrada, né? Muitos comeram muito, eu aproveitei para não comer muito, para poder realmente, né, manter a minha... Seguir o que a minha nutricionista tinha sugerido, né? Uma nutricionista muito boa que eu já ouvi, já tinha conhecimento, tinha marcado uma consulta e eu tinha feito essa consulta em março e ela passou, né, como todas, aquele cardápio, mas não é só o cardápio que eu falo, é a minha vontade, porque eu comecei a ver no Facebook pessoas que estavam engordando muito naquele período. E aí eu tomei a decisão de eu não quero terminar esse período obesa, né? Porque a gente tem uma tendência, então, já vivi daquele efeito sanfona, eu falei, eu não quero terminar meu período de, né, quando tudo isso passar, porque depois dá trabalho para eliminar, eu não quero estar dessa maneira, né, de pessoas que eu estava vendo que estavam engordando. Então, como eu já tinha ido à Nutri, já tinha toda uma orientação, embora as academias tivessem sido fechadas, não tivesse podendo sair, né, de casa, aquela coisa toda, mas eu falei, não, eu vou me engajar realmente em fazer a minha mudança, como eu sempre fiz, caminhando ali, né, por perto, eu tinha esteira em casa, no momento eu estava sem. Mas eu fiz a escolha de não seguir todo mundo, né? E nisso, eu falei, deixa eu, né, compartilhar o que está acontecendo, o que aconteceu comigo. E fui respondendo e tal. Ele já tinha chamado a terceira pessoa, né? Eu ali participando e tal. Aí já mudei o meu foco. Eu falei, agora eu quero participar. Coloquei uma cadeirinha de praia do lado de fora, né? Perto assim, da área que eu tenho lá onde tem a piscina. Já tinha dado aquela arrumadinha no cabelo básico. Acho que eu coloquei o óculos também. Eu falei, não, eu vou correr atrás para participar agora. E aí ele chamou uma pessoa, só que a pessoa caiu, né? A conexão da pessoa caiu. E aí eu comecei falando assim, eu sou a próxima, eu sou a próxima. Aí eu respondi, não sei o que, eu seria a próxima e tal, brincando. Nisso, quando eu olho de repente no celular, e apareceu a minha imagem, eu me vi no celular. Aí eu falei, sou eu. Aí corri, sentei nessa cadeirinha do lado de fora na piscina, do jeito que eu tava mesmo ali, né? Não tinha me arrumado totalmente para isso, mas eu falei, não vou perder a oportunidade. A oportunidade é uma coisa que a gente não deve perder na vida, né? Cada dia eu aprendo mais sobre isso. E aí eu fui e falei, não, vou perder essa oportunidade de participar, não, de fazer a minha pergunta. Até porque eu já tinha uma pergunta para fazer, né, relacionada ao trabalho dele. Ele é coach. E nisso, eu, consegui, toda feliz. Ele virou e falou assim, eu te chamei por acaso. Aí depois no Instagram alguém falou assim, não foi por acaso, nada acontece por acaso, era a sua vez. E realmente, gente, eu acredito que nada acontece por acaso e foi a minha vez. Que tem fatos, tem coisas que impulsionam a gente a realizar aquilo que a gente tem medo. Às vezes uma pessoa te dá coragem. Existe, né, momentos que vêm para você e que você entende agora ou nunca. Igual o programa de Luciano Huck, né? Aliás, eu já escrevi para Luciano Huck mais de uma vez para mim e uma vez para fazer solicitação para minha colega. Ainda não me respondeu, mas eu estou esperando, hein, Luciano? Então, gente, o que aconteceu? Ele vai e fala, e aí, tal, eu toda feliz, né?
consegui. E ele falou, e aí, quem é você? Aí eu falei, meu nome é Denise Chagas, eu moro em Campos dos Goytacazes, Campo dos Índios Goytacazes. Até fiz um vídeo também recentemente falando sobre os índios Goytacazes, sobre o que eu aprendi, né? Sobre esses guerreiros índios Goytacazes. E ele falei, sou de Campos dos Goytacazes. Ele falou, a cidade aí do petróleo e tal, petróleo. Eu falei, a gente está perto de Macaé, que também, né, as pessoas utilizam aqui o aeroporto, né, de Farol de Santo Tomé, que o petróleo aqui da região de Farol. Macaé também o pessoal vai para trabalhar, né, embarcam por lá. E aí contextualizei, né, um pouco de onde eu morava. E ele começou, né, a perguntar, e aí, Denise, tal, qual é a sua pergunta, a sua participação? E eu falei, Márcio, eu já assisti você em uma palestra, né, em uma pregação, não me lembro, um vídeo, onde você falava que o seu filho sempre dizia, pai, eu quero ser... Ele falava profissões assim, que não são muito valorizadas, né, pelo mercado de trabalho, assim, eu quero ser lixeiro, eu quero ser... Eu acho que o contexto do filho dele era sobre ser policial, alguma coisa assim, porque o meu priminho também, como é apaixonado por caminhão, não sei se eu misturei as histórias, mas na hora ele entendeu o que eu quis dizer. Eu quis dizer sobre você, uma criança, falar aquilo que ela quer ser e o adulto transformar aquela fala de uma coisa pequena, de uma coisa assim, aparentemente uma profissão não tão valorizada, mas jogar aquilo para o alto. Então, né, eu comentei alguma coisa, seu filho falava que ia ser policial, ou que ia ser motorista de caminhão, ou que ia ser alguma coisa relacionada àquilo. E aí ele jogava o sonho do filho para cima e falava, isso mesmo, meu filho, ele incentivava. Você vai ser mesmo, você vai ter uma frota de caminhão, você vai ser o dono de tudo, você vai ser o chefe de tudo, você vai ter... Então é pegar aquela coisinha pequena que a criança fala naquela fase de 5 anos, dos 6, de dizer o que ele quer realizar, do 4, por aí. E você não dizer, não, isso não pode, não, isso é ruim, isso é aquilo. Não, você pegar esse sonho da sua criança aí, da criança que você trabalha, da criança que você convive, e não destruir o sonho dele. A mensagem era essa, era não destruir o sonho. Era você pegar aquele sonho pequeno e jogar para um sonho alto, para um sonho grande, entendeu? De dizer para ele isso mesmo, você vai conseguir. Porque quando você diz, você vai frustrando os sonhos de uma criança. E quando você fala isso mesmo, e você joga isso mesmo, e você joga ali aquele sonho, aquele desejo que aparentemente é uma coisa pequena para uma coisa maior, mais ampla, você não destrói o sonho de uma criança, você faz ela acreditar naquele sonho e você aumenta o sonho dela. Porque é importante sonhar. Você sonha. Hoje em dia, muitas pessoas pararam de sonhar. Eu sou uma pessoa motivada por sonhos. Se eu não estiver sonhando, eu não estou vivendo. É incrível, né? Mas eu sou assim, gente. Se eu não tiver com sonho, com projeto, com alguma coisa para eu realizar, alguma coisa para eu pensar, alguma coisa que eu aprendi que tem significado, eu paro de viver. Paro mesmo. Eu começo a entrar naquela rotina do dia, acorda, se alimenta, dorme, acorda, se alimenta, dorme. E é horrível. Eu sou uma pessoa que vivo de sonhos. O dia que eu parar de sonhar, eu morri. Porque eu sou assim. Então, voltando à história do Márcio, o que aconteceu? Denise, qual é a sua pergunta? Aí eu falei, como que você me conheceu? Ele perguntou, eu te conheci através desse vídeo, né, que eu comentei para vocês agora, desse contexto do filho, e eu queria compartilhar com você alguns nãos que eu recebi na minha vida.
E aí eu comecei, primeiro eu falei sobre a questão do emagrecimento, que eu senti necessidade de participar porque eu tinha eliminado meu peso, né? Contei meu histórico rapidamente. E depois a pergunta foi essa, os nãos. Eu falei, eu recebi muito não na minha vida. Por isso que o meu primeiro vídeo, né, que eu gravei aqui, que é até o meu mais visualizado até hoje, sobre quais são os seus medos, foi baseado nessa experiência que eu tive com ele, nesse contato, nesse primeiro contato. E já era até para eu ter feito um vídeo para agradecer a Márcio, porque ele ressignificou o meu medo, que é o que ele fala sobre a gente ressignificar, é você pegar aquilo de negativo que você tem e transformar em positivo. E eu te agradeço assim de coração, Márcio, porque você fez a diferença para mim. Foi você que me levou a gravar o meu primeiro vídeo e o meu canal está aí com 2 meses, quase 3. Eu te agradeço muito, assim, eu tenho uma gratidão imensa pela minha participação naquele dia, e eu hoje acredito sinceramente que não foi por acaso, como uma pessoa começou me seguindo, que era do grupo, que quando ele termina o vídeo, ele sempre pergunta, qual a história que vocês mais gostaram hoje? E aí uma colega foi e falou, gostei da história da Denise, né? E ela foi e falou, você não entrou ali por acaso. 300 pessoas, mais de 300 pessoas estavam assistindo aquela live. Então teve um significado muito grande para mim, foi emocionante, gente, assim, de coração foi uma coisa emocionante para mim ter participado daquela live, teve muito significado. Por isso que eu falo que está fazendo vídeos, eu também vou começar a fazer lives, isso muda a vida das pessoas. Você pode nem ter a noção do quanto isso modifica. Eu incentivo outros também a gravarem vídeo, a fazerem live. Se tem o desejo de compartilhar qualquer coisa que você sabe, eu sugiro que você comece, porque tudo que a gente dá, a gente recebe. Se você está dando aprendizados, coisa boa, está compartilhando a sua experiência, pode ter certeza, mais coisas boas voltarão para você. Eu acredito nisso. E para mim tem voltado realmente. Então, eu falei para Márcio, Márcio, eu recebi muitos nãos na minha vida. E aí eu compartilhei, quando eu tinha por volta de 5, 6 anos, né? Eu cheguei para minha mãe toda feliz e falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser freira. Porque a minha mãe, naquela época, ela era católica, ela casou na igreja católica. Eu saía de anjinho na igreja católica. Eu morava no bairro aqui em Campos, um parque chamado Lebré. Era um condomínio residencial. Aos 5 anos eu mudei para lá e a minha infância foi por ali, né? O restante da minha infância, dos 5 aos 10, foi naquela localidade. Então, eu virei para minha mãe, né? Ela era católica e eu tinha um amor muito grande, né? Por aquilo que eu fazia, por aquilo que eu realizava. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito desse lado espiritual, eu sempre gostei. Então, aquele desejo de ser freira era uma coisa muito grande na época. Então, eu virei para ela e falei, mãe, eu quero ser freira. E aí a resposta da minha mãe foi o quê? Você não vai ser freira. Você vai me dar netos. Eu era filha única, né? Aí eu, né, tive o meu primeiro não aí, que eu me lembre, de sonho. Eu não poderia ser freira. E engavetei o sonho, ficou engavetado. E depois eu toda feliz, mãe, eu já sei, mãe, o que eu vou ser, né? Outra coisa que eu gostava, eu já sei. Mãe, eu vou ser a aeromoça. Mãe, você é aeromoça. E aí mamãe de novo virou para mim e falou o quê? Você não vai ser a aeromoça.
O avião vai cair. Ai, gente. Hoje é pra rir, né? Hoje dá pra rir. Já que você tem destruído o sonho de alguém? Você tem jogado aquele balde de água fria no sonho de alguém? Faça não. Deixa o outro sonhar. Se vai se concretizar, é porque é o desejo dele. Mas não joga não, gente, por favor. É terrível. Aí, tá bom. Isso foi o que eu comentei com ele. Mas eu vou compartilhar com vocês outros sonhos que eu não concretizei porque a mamãe dizia não para mim. Eu quis. Eu amava fotografia porque eu tinha um tio, né? Amaro, que a gente chamava de Bal. Eu tenho fotos desde criança porque ele sempre tirou foto e eu tenho paixão por fotografia. Tenho muitas fotos. Então eu queria trabalhar com fotografia, ser fotógrafo, ter um curso de fotografia. E na época era aquele curso universal brasileiro, que quando você ia no correio, quem é da minha geração, ficava aqueles prospectos ali, aqueles panfletinhos de vários cursos online, já existiam esses cursos. Aliás, online não, naquela época não tinha internet, década de 70, era por correspondência. Muitas pessoas fizeram esses cursos. E eu, na época, queria fazer isso de fotografia. Aí mamãe virou e falou o que para mim? Fotografia para homem. Os preconceitos estão dentro de casa. Nós mulheres é que somos mães e nós mulheres que educamos os nossos filhos. E nós mulheres criamos filhos machistas. Uma vez a professora falou isso. Nós mulheres, vocês mães, que criam filhos machistas. Se os homens são machistas, são porque vocês, mulheres, transformam esses homens em machistas. Porque a maior parte do tempo os homens são criados, os meninos estão sendo criados pelas mães. Então as mulheres transformam os homens em machistas. Sociedade machista nossa. Então, ela disse que não. Aí o que ela fez? Deu um jeitinho, porque a mamãe era ótima para dar um jeitinho, né? Ela deu um jeitinho de eu fazer o curso de cabeleireira, que era a profissão dela, que eu não tinha aptidão nenhuma, e colocou o meu primo para fazer esse curso de fotografia. Eu nem sei se foi ela que pagou ou se ela falou para minha tia, para o meu primo fazer, não sei. Mas eu sei que o meu primo, né, Dudu? Beijão, Dudu. Meu primo muito ansioso na hora que chegou o material para revelar, não era para preparar todo o produto, ele pegou uma garrafa, preparou, jogou aquele pozinho todo dentro. Dudu era uma bênção, que bênção que esse menino era, Senhor. Ai, a gente se amava tanto que era uma implicância louca, só via brigando, gato e rato, Tom e Jerry. Aí nós entramos lá no banheiro, né, que foi o estúdio para revelar, eu já tinha aquele filme lá para revelar, já tinha mandado revelar, mas aí ele foi, né, pegou a cópia, preparou aquilo tudo, tal. Quando começou a aparecer aquela imagem, aquela sombra de que ia ser revelado, aí meu primo, não vai sair nada não, pá, abriu a garrafa, foi dentro da pia da cozinha e jogou tudo fora. E acabou com o meu sonho de aprender a revelar, porque era caro, na época eu tinha que pagar para revelar. Já tinha a minha primeira máquina fotográfica que eu ganhei, né? A pessoa me deu dinheiro lá no Rio, uma amiga da família, eu comprei minha primeira máquina com 11 anos. E aí, né, Dudu jogou tudo fora. E eu fazendo curso de cabeleireira, respondia, já sabia, trabalhava com a minha mãe desde os 11, fazia a unha e tal. E aí eu fiz todo o curso, só que eu não paguei a última mensalidade e não fiz a última prova. Uns anos depois eu liguei para eles perguntando porque eu não recebi o certificado. Aí a moça falou, você não pagou, porque eu nem me lembrava mais. Você não pagou a última mensalidade e não fez, eu acho que a última prova, alguma coisa assim. Porque não era o que eu queria. Eu até cortava cabelo, fazia lá, enrolava cabelo, sem enrolar aqueles bobs enormes, né? Desse tamanho. Tem até hoje. Eu gosto de enrolar cabelo às vezes. E
fazia unha, fazia massagem, fazia muitas coisas no salão, mas não era meu perfil, não era aquilo que eu queria. Eu queria, na realidade, o meu perfil é de gestão. Eu falava, mamãe, coloca um instituto de beleza, igual aquela novela Locomotiva, Instituto de Beleza Kiki Brush. Acho que o nome era esse, Kiki, tinha alguma coisa assim. Aí eu falava, mãe, monta um instituto. Mas mamãe era muito artesanal, ela gostava dela mesma estar realizando manualmente. Ela não gostava de ter ninguém que fizesse, ela gostava de fazer tudo porque ela era apaixonada, né? Fazer uns penteados, a coisa mais linda do mundo. Já falei aqui que a minha mãe escolheu essa profissão, entre outras, em vídeo. E aí, a minha mãe não me deixou fazer esse curso de fotografia, não fez. Né? Foi uma outra coisa que eu não realizei. Outra coisa que ela não deixou realizar, que eu recebi não, eu comecei a gostar de um menininho lá da igreja, conheci um menininho com 12 anos, 11 para 12 anos, aquelas paixonites de adolescente. Me apaixonei por ele, ele era da igreja que eu frequentava, a gente já não era mais católica nessa época, já era uma igreja cristã, né? Estudante da Bíblia Sagrada na época que se identificava. E eu gostei dele, me apaixonei por ele. Ele era 3 anos mais velho, aquela paixãozinha assim, né? E eu comecei a cocriar, né, meu desejo de namorar esse garoto. Porque a gente na igreja tinha que casar com gente da igreja. Então eu já fiquei de olho em alguém que me interessou. O nome dele era Edson Ribeiro Martins. E aí eu, né, fiquei encantada com o Edson e tal, aí ia para os congressos, ficava olhando o Edson, muito tímida, mas ficava olhando o Edson de longe e queria namorar o Edson, né? Aí mamãe inventou o quê? Não, porque as meninas da minha igreja, né, a gente namorava para casar. Então as meninas da igreja começavam a olhar ali quem elas gostavam para poder, né, ser o primeiro namorado e casar. E eu já tinha escolhido o Edson. E nisso, a minha mãe inventou que eu só ia namorar com 15. As meninas já namoravam com 13, porque com 11 eu já tinha a minha altura. Com 11 anos eu já tinha altura, já tinha o meu porte. Ela não queria que eu crescesse, virasse adulta. Que ela dizia, ai, não queria que você crescesse não, que você fosse sempre a menininha. Eu tenho a saudade da menininha, acho que era uma proteção, um negócio meio... Não sei se é um negócio meio narcisista, sabe? Não sei, um negócio meio doido. E aí ela foi e falou, não, você só vai namorar com 15. E aí o que aconteceu? Ele mandou recado pra mim que eu tava com 14, que queria conversar comigo, e eu mandei a resposta pela pessoa, que a Gilda, né, uma colega, morava até em Santa Cruz, da igreja também. Eu falei pra Gilda, eu não posso conversar com ele agora, mamãe só vai deixar eu namorar com 15. Mas eu devia ter ido, né, gente? A gente não pode perder a oportunidade na vida. Eu não fui. E nisso de não ter ido, o que aconteceu? Ele tentou namorar umazinha lá, a Raquel, que era da igreja também, uma moça da igreja. E com Raquel não deu certo, ele namorou a Heloísa, que depois se tornou vizinha da minha casa. Ela tinha vindo de Rio Bonito, né? A gente conhecia muito o irmão, o Eduardo. E ela se casou. Eu com 17 anos fui no casamento do primeiro garotinho lá da igreja que eu me apaixonei. E uma pessoa maravilhosa, estudante, ele na época fazia, a gente chamava escola técnica, era o Cefet, hoje era o IFE. Uma pessoa maravilhosa, de família maravilhosa, uma mãe que depois eu fui conhecendo, né, ao longo do período. A irmã também ficou minha colega, vários irmãos. Salvador estudou até comigo. Salvador fez UF, serviço social comigo. E aí o Edson casou com a Heloísa, ele foi trabalhar na Petrobras, depois ele foi ser missionário, que na minha igreja chamava de pioneiro. Foi ser pioneiro, parece que na Bolívia. Nunca mais vi o Edson, nunca mais vi. E uma excelente pessoa. E eu não realizei. Encontrei com a mãe até um tempo atrás na rodoviária
E eu não sabia, porque quando eu conheci o Edson, né, o Salvador, irmão dele, eles eram até bem parecidos. E depois a mãe falou comigo na rodoviária que ela queria que eu me casasse com o Salvador. Eu não sabia. Salvador começou fazendo UF já namorando uma moça 10 anos mais jovem com ele, que Salvador era da minha idade. Casou com ela, né? E a mãe foi e falou: Denise, eu queria que você casasse com Salvador. Eu falei: poxa, se eu soubesse que eu tinha o apoio da sogra. E aí, gente, foi muito não. A mamãe não deixava eu fazer sobrancelha para não aparecer que eu era mais velha. Levei uma surra por conta disso, que a menina da igreja ficou insistindo em tirar uns fiozinhos. Já estava mocinha, né, na época. Aí fui contar para a mamãe, aí foi aquela surra. Aí a mamãe tinha uns negócios lá meio doido, que dava uns negócios lá que ela partia pro ataque. A minha primeira grande surra foi os 5, porque eu fui ver o bebezinho da vizinha. Ela estava passando roupa, ela não sabia, né, que eu tinha saído, mas era no portãozinho do lado. E a vizinha falou que quando eu quisesse ver Maurício eu podia ir, eu era apaixonado por criança. Aí levei uma surra com aquele fio de engomador que ela estava passando. Sabe aquele fio de engomador que o pessoal coloca na bicicleta para amarrar as coisas? É aquele fio, o ferro elétrico na época tinha 2 tomadas, tinha aquele fio, né? Colocava o clique ali no ferro e o outro era na tomada. Gente, aquilo queima. Eu sinto até hoje. Aquilo queima, arde. E ela tinha essas, sei lá, dava uns trecos nela lá que pegava com vontade. Eu acho que era hiperativa, meio agitadinha, não sei o que lá. Sempre fui, né? Muito ali de fazer, com ansiedade, aquela coisa, mas. E aí não fiz o curso, não namorei quem eu queria e fui recebendo esses não. E aí voltando para Márcio, Márcio não sabe disso tudo, né? Márcio, agora se assistir meu vídeo, vai saber desses outros aí não, Márcio, que naquele dia nem deu tempo de contar. Depois com 21, já com emprego público, tendo meu salário, meu sonho era morar no apartamento, que aos 16 anos eu conheci apartamento lá em Niterói, Caraí, me apaixonei. Eu fui em Caraí e eu me apaixonei pelo apartamento. Com 11 eu já tinha ido também me apaixonei. Mas com 16 que eu tomei a decisão que eu queria morar no apartamento. E aí o meu sonho era morar no apartamento sozinha. Aí mamãe